Decisão da presidência. Hélio Ferreira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal ofereceram nova denúncia contra a presidente da República, Dilma Havana Rousseff, atribuindo-lhe a prática de crime de responsabilidade. A União teria realizado operações de crédito ilegais a partir do não repasse de recursos a entidades do Sistema Financeiro Nacional controladas pela própria União. Tal prática teria ocorrido a partir de adiantamentos realizados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Entendo que a denúncia oferecida atende aos requisitos mínimos necessários, eis que indicou ao menos 6 decretos assinados pela denunciada no exercício financeiro de 2015 em desacordo com a LDO e, portanto, sem autorização do Congresso Nacional. Assim, recebo a denúncia e determino sua leitura no expediente da seção seguinte à publicação desta decisão, com consequente remessa à Comissão Especial, a que alude os artigos 19 da Lei 1079 de 50 e 218, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publique-se, Brasília, 2 de dezembro de 2015, presidente Eduardo Cunha. Eu sou Carlos Sangaldino. Eu sou Márcio Antônio. E vamos lá. No ar. Politicast News. Finalmente aconteceu aquilo pelo que havia tanta expectativa durante todo o ano. Desde o ano passado era o objetivo da turma da oposição. E finalmente o Eduardo Cunha deu prosseguimento, aceitou um pedido de impeachment. Eu diria que a ameaça se concretizou. E após esse período todo, eu sei que é uma leitura meio minimalista, mas eu vou arriscar dizer isso. O Brasil anda tão pobre politicamente que o próprio governo, que o PMDB faz parte do governo, está se desmanchando para ver se os corruptos se aproveitam cada vez mais da política brasileira. A gente sabe que o PT está tendo problemas de gestão, tem problemas de corrupção. A gente comentou no episódio passado que o Decídio foi preso e tudo mais, mas o que a gente percebe claramente é que existe outros tantos partidos que estão feitos urubus querendo voar em cima da carniça. Eu confesso que eu fico muito preocupado, fico temeroso, porque parte do que a gente pode perceber como perspectiva de futuro é o que está acontecendo no estado de São Paulo, com uma repressão desnecessária, desproporcional, com jovens secundaristas, a maioria menores de 18 anos, de escolas públicas, que estão sendo massacrados porque o Estado que prioriza presídio, naturalmente, quer fechar quase 100 escolas. Isso é relativamente muito preocupante. Uma coisa que é muito pesada é que teve repressão da polícia em cima de estudantes secundaristas porque eles estavam no direito legítimo de protestar pelo fechamento das escolas. E a polícia, sem argumento nenhum e a mão de um governador autoritário, está reprimindo a população de idade, adolescente, com bombas de idade escolar, como dizem. Idade escolar. E, poxa, a galera de 15, 16 anos, 17 anos. Isso é uma covardia sem tamanho que o Estado faz com a população. Né? No blog do Sakamoto, ele aponta uma coisa interessante. Ele diz que essa ação da polícia foi mal compreendida. E, na verdade, isso aí faz parte de um processo educacional deles. Eles querem preparar a população para lidar com a opressão. Porque se os jovens aprendem que não é para confrontar a polícia, é para aceitar tudo, no futuro vai ser mais fácil os governos imporem o que quiserem. Então é um processo educativo. Quer dizer que o Estado pode dar a lei da palmada, mas um pai ou uma mãe não pode. É claro que para quem não entendeu direito, isso aí foi irônico, sarcástico, né? Nesse apontamento. Claro. A violência não é boa, não é legítimo, nem da educação familiar. É óbvio que limites a gente deve ter, é para isso que existem leis, mas não deixa de ser uma covardia um manifesto feito por adolescentes que estão se mobilizando, estão querendo o apoio da sociedade e, infelizmente, o que a gente tem no país, e isso é quase que unânime, é uma apatia geral da sociedade a despeito
da posição autoritária do Estado. Eu acho isso muito covarde quando o Estado coloca o aparato policial para reprimir os movimentos que se sentem prejudicados, sejam movimentos sociais, sejam movimentos de trabalhadores, sejam movimentos da população, que é o caso muito específico esse da educação. Isso me causa assim, uma sensibilidade muito grande, porque eu fico indignado porque a sociedade não faz nada. Não era somente para estudantes estarem nas ruas, era para os pais dos estudantes estarem na rua, era para a mídia estar comprando essa briga, e no entanto o que a gente percebe é a mídia, especialmente os grandes blocos, a Rede Globo de televisão, os grandes portais, eles amenizando, dizendo agora que o governador de São Paulo voltou atrás e quer negociar e vai abrir diálogo. Ou seja, fica o tempo inteiro atenuando uma gestão que está massacrando a população. Né? E, no entanto, colocando outro peso e outra medida para o governo federal do PT, fica o tempo inteiro massacrando, fomentando a discórdia, fomentando o que hoje a gente tem no país, que é um racha geral, inclusive alimentando nas pessoas intolerância, racismo, preconceito, o ódio. Isso é muito preocupante, porque a mídia alimenta isso. Agora, para que não entendam a gente mal, quando a gente critica a mídia, o que a gente quer, na verdade, não é que eles falem bem de que eles estão falando mal, ou ao contrário, o que a gente quer é que a mídia seja ética. Por quê? A essência de jornalismo ético é você ouvir as duas partes. Você não pode mostrar só um lado da moeda e impor uma tese para os seus telespectadores. Se você está fazendo jornalismo sério, você tem por obrigação, quando alguma afirmação é feita, quando alguma acusação, qualquer coisa nesse sentido é feita, você mostrar o lado do argumento de quem está acusando e o argumento de defesa. Dá um espaço para se posicionar. E o que a mídia vem fazendo não é isso. Principalmente fazer o jornalismo, no caso, quando é de denúncia, o jornalismo investigativo. Primeiro apurar se aquilo ali é verdadeiro, se aquilo ali tem fundamento. Depois que você lança uma manchete que denigra a imagem de um Estado, de uma população, de um partido, e isso de uma pessoa, isso fica difícil de fazer retratação, porque já foi jogado no ventilador. E para quem não acompanhou essa questão dos estudantes de São Paulo, traçando uma retrospectiva, no começo do ano teve no Paraná, não foi uma situação parecida, só que lá foi com os professores que estavam em greve. Agora são os estudantes de São Paulo querendo apenas ter suas escolas, ter o direito a ter aquelas escolas que eles já estão acostumados, porque a decisão que foi tomada com critérios que agora a gente sabe que eles levaram em conta apenas um critério, dentre vários possíveis. Eles fizeram um levantamento rápido e viram que escolas onde havia essa separação de ensino médio, né? Ensino infantil, onde havia essa separação, os índices de desempenho eram melhores. Só que isso aí eles olharam por alto, eles não levaram em conta a capacidade de formação dos professores nessas escolas e nas outras, não levaram em conta os aspectos socioeconômicos. Ou seja, foi um argumento de conveniência, porque eles queriam reduzir as escolas. Esse argumento aí colou, né, encaixou, então vamos usar esse. Parece ter sido isso. E detalhe, esse relatório ele se tornou de conhecimento público porque um grupo, não lembro qual agora, entrou com um pedido utilizando a lei de acesso à informação, porque o governo não ofereceu isso espontaneamente. Exatamente. E só reforçando e exemplificando esse episódio que está acontecendo em São Paulo, coincidentemente do partido do PSDB, assim como lá no Paraná, que era o Beto Richa, do PSDB, e não está tendo a mesma repercussão e o mesmo espaço na mídia que outras coberturas que a mídia faz. Então, só os próprios movimentos pró-impeachment, os primeiros que tinham poucas pessoas participando deles e tiveram ampla divulgação na mídia, esses aí que envolvem já centenas, né, de escolas ocupadas por estudantes para evitar que sejam fechadas, a polícia agora oprimindo esses estudantes e a imprensa não dá o devido espaço para essas informações. E a legítima causa que isso é o problema todo. O que eu acho da inversão de valores é que as coisas corretas ela não noticia, porque isso aí é um legítimo direito das pessoas que querem estudar, um direito digno garantido na Constituição,
O Estado está negando e a mídia nada faz. Inclusive, se por um lado causa revolta essa situação, por outro, causa um orgulho muito grande desses estudantes que estão lá fazendo esses atos em defesa do que é público. E que mostram claramente que o Brasil ainda tem esperanças, a gente tem ainda uma esperança de que o Brasil vá modificar esse perfil que hoje a gente tem de corrupção generalizada. Teve um líder do governo, não sei se foi do governo de São Paulo, não sei se foi o secretário de Educação, alguém que disse que o que está havendo lá é que os estudantes estão fazendo política, colocando isso como algo ruim. E que tipo de ato reivindicatório, que tipo de ato não é política? Política é qualquer... Pois é querendo recriminar os estudantes porque eles estão fazendo política. Ou seja, a criminalização, parece piada. A criminalização de que a sociedade não pode fazer política enquanto os políticos fazem bosta. Lá em São Paulo, recentemente o grupo Gaviões da Fiel decretou apoio público aos estudantes. Uma carta aberta falando que elogiando e dizendo que a luta é justa e oferecendo apoio, dizendo que eles vão se reunir para ver qual a melhor forma que eles têm para ajudar a causa dos estudantes lá. Isso é bastante positivo. Isso é muito positivo. Isso é uma moção de apoio que uma grande torcida e que de certa forma tem ramificações no país inteiro, mas especialmente em São Paulo deve ter um grande espaço e legitimidade, e eu diria que isso, na verdade, é o apoio que eu mencionei nesse instante, de que esse movimento ele carece de apoios de pessoas, de instituições que se juntem para agregar valor, para agregar força. Faltam apoios como esse, mais apoios. Muito mais apoios legítimos. Senão, o que vai acontecer? Daqui a pouco a gente vai estar vendo aí crianças sendo espancadas, crianças levando cacetetes nas costas, crianças levando spray de pimenta no rosto, levando balas de borracha e a gente nada fazendo. Inclusive já houveram vários episódios de violência sem limite da polícia, o que é uma profunda covardia, o que é desproporcional. Outra coisa interessante, viu? O grupo Jornalistas Livres publicou uma carta aberta feita pelos estudantes que ocuparam a primeira escola dessas, que é lá de Diadema. A carta... Região Metropolitana de São Paulo. Carta aberta aos pais e à sociedade. Somos estudantes da rede estadual e fomos comunicados sobre o projeto do governador Alckmin de fazer uma grande alteração negativa em nossas escolas e, por consequência, em nossas vidas. Em nenhum momento fomos chamados para diálogos ou planejamento dessas mudanças. Se vivemos em democracia, onde é que está o direito de opinar? Ele não existe? Muitas passeatas, atos e manifestações foram organizadas e feitas por nós, mas não fomos ouvidos. Surgiu então um movimento de ocupações demonstrando a força dos estudantes. Nosso movimento é de estudantes, não de partidos políticos. Não acredite no que você vê na TV, isso aí está bem destacado na carta. O secretário da Educação está em todos os canais prometendo diálogo, mas hoje vazou um áudio de uma reunião onde os dirigentes prometeram guerra contra nós. Procure por este áudio, ouça e perceba. Queremos nossas escolas, não queremos guerra. Quem está distorcendo e manipulando as coisas é o governo. Estamos cuidando de nossas escolas enquanto o governo faz tudo para destruir e desunir a população que já não tem tanta coisa. Nenhuma escola a menos, nenhum período a menos. Ocupar resistir. Pois é, eu estou acompanhando aqui na reportagem, na série de fotos, e você vê claramente a covardia que a polícia age com muita violência desproporcional, e a única coisa que eles colocam aqui é a ocupação daquilo que de fato é da população. A escola é um espaço social, a escola é da comunidade. O Estado deveria estar reforçando essas escolas e não fechando escolas. Nós temos um país com um dos maiores índices de analfabetismo, nós temos um país que o índice de aprendizagem, tanto no ensino básico fundamental como no ensino médio, é alarmante, e o Estado implementa uma política de fechamento de 100 escolas, aproximadamente, no estado de São Paulo. Isso é muito contraditório, isso é ridículo, e o mais ridículo ainda é a gente sem estar fazendo muita coisa por isso.
Ministério Público e Defensoria Pública também entraram com ação contra a reorganização da educação de Alckmin. Isso tem a ver com o vídeo que essa carta aberta cita, com áudio, né, que a carta cita. Nós tentamos dialogar com a Secretaria Estadual para interromper essa medida neste ano e discutir mais seriamente com a sociedade. No domingo, numa reunião da Secretaria, a mobilização dos alunos foi tratada como questão de guerra. Na segunda, houve um acirramento da repressão policial. Agora, não houve outra alternativa que não levar ao juízo essa questão para que seja tomada a discussão. Essa foi a fala do promotor do GEDUC, Grupo de Educação do Ministério Público, João Paulo Faustini. Que infelizmente, outro desânimo que eu sinto, que é a apatia do Poder Judiciário, que é, teoricamente, o que poderia servir de balancear nos absurdos que a gente vê nos poderes executivo e legislativo. E o que a gente vê é uma omissão ridícula, podre, do Poder Judiciário, que só age muitas vezes quando é instigado pela mídia por causa de alguns movimentos sociais que estão acontecendo. Ou simplesmente porque a mídia induz a população a fazer determinadas reivindicações. Então não dá para a gente ficar a mercê de um Poder Judiciário que vai trabalhar levando em consideração os valores sentimentais de momento, porque aquilo ali está em voga naquele momento, aí é que eles vão agir. Então a gente não precisa chegar num momento de crise para ter os nossos direitos garantidos. Não é necessário que crianças morram, não é necessário que pais morram para que a justiça diga que a polícia não deve bater nas pessoas. A polícia está lá para proteger a população, a polícia não está lá para reprimir a população. É o que a gente já falou em outras ocasiões, né? Você tratar a polícia como um exército e toda a situação de confronto que eles pretendam lidar, eles encararem o outro como inimigo, isso causa danos terríveis para a sociedade. Eu vou fazer uma observação agora, que é o meu maior medo, que é o medo da gente hoje estar vivendo quase que um estado de guerra civil não declarado. Porque qualquer movimento que a gente faça, socialmente falando, a gente corre o risco de ser criminalizado e receber truculência da polícia. Então eu tenho muito medo de que em alguns casos a gente já viva a iminência de uma guerra civil declarada, não formalizada. E antes que alguém se anime aí a apontar o dedo e dizer, olha, tá vendo, o PT isso, o PT aquilo, essa forma de ação da polícia foi de utilizar como base as normas e os procedimentos do Exército, foi da época da ditadura, acabou a ditadura, isso não foi revisto até hoje, e se eu não me engano a gestão direta da Polícia Militar é competência estadual, né? Exatamente. Não tem a ver com o governo federal. Não, então o PT, o Lula, Dilma, quem quer que seja, né, nesse período podem ser acusados de não terem tido iniciativa de reverter isso, de puxar uma mudança que tornasse a polícia mais humanizada, mas eles não podem ser acusados diretamente desse ato. Ou principalmente de incentivar, o que há aí é um certo respaldo quando você vê que no vazamento de uma reunião oficial de gestores que formalizam, que vão declarar guerra a estudantes e adolescentes, isso aí é deprimente, isso aí é ridículo o que está acontecendo nos dias de hoje. E outra fala dele, que para concluir, do promotor João Paulo Faustini depois do vazamento do áudio da reunião e do decreto de terça, nós percebemos que não havia disposição para o diálogo. Realmente, o áudio dizendo que vão declarar guerra aos estudantes, deixa mais que claro. Coincidentemente, no dia de hoje, 4 de dezembro de 2015, está a notícia de que o secretário de Educação de São Paulo, o secretário Herman Warbold, que tem um currículo relativamente muito rico, ele é doutor em engenharia mecânica pela Unicamp, ele foi reitor da Unesp, membro do Conselho Superior da FAPESP, Associação Brasileira de Ciências Mecânicas, mas ele não suportou a pressão da ingerência do governador, simplesmente desconsiderado na negociação, e simplesmente disse que revogou, e a novidade que a gente tem é que o secretário deixa o cargo após o recuo de reorganização. Na verdade, os estudantes agora conquistaram, o governo vai recuar, mas só que ele vai recuar
para depois avançar, que é o que diz aqui na matéria, dizendo bem claro que o governador aceitou o pedido, o governador vai recuar, mas vai abrir negociação para tentar convencer a população. Na verdade, ele vai tentar maquiar os fóruns, as conferências com a sociedade, para tentar legitimar a decisão que ele quer implementar no estado de São Paulo. Então, o que é que a gente tem que ficar atento? Que ele vai tentar mover outras ferramentas, outras peças do xadrez lá no estado de São Paulo para tentar reverter essa situação da resistência dos alunos aos seus xadrez. Já está investindo muito dinheiro em propaganda para mostrar que os alunos é que são intransigentes. Exatamente. Falando agora especialmente do impeachment, eu gostaria de destacar que o jogo, na verdade, já vem sendo jogado há um bom tempo. Hoje já se coloca aqui na Carta Capital que deu-se início agora o terceiro turno, de fato está acontecendo, está aqui, pedido de impeachment abre o terceiro turno, e uma das peças desse jogo foi o pedido de demissão do ministro Padilha, que é ligado ao vice-presidente da República, Michel Temer, é do PMDB, e há um grande redemoinho lá em Brasília de especulação, informando que pode ser que o ministro já esteja se movimentando para querer fazer aliados. Oi? Eu acho que cabe um rápido retrospecto. Logo depois que terminaram as eleições, saiu o resultado de Dilma Rousseff vencendo Aécio Neves, foi decretado o início da campanha do terceiro turno. Começou com advogados do PSDB questionando a apuração de uma maneira não tão contundente, mas questionaram. E daí para frente, várias tentativas, a pressão por impeachment, apoio a grupos radicais brasileiros pedindo intervenção militar, aqueles grupos que a gente viu pelo Brasil, acho que no final do ano passado já tinha algum, mas foram mais fortes esse ano. No começo desse ano. E finalmente acabou que foram vários processos de impeachment, se eu não me engano, no total foram mais de 30, que chegaram lá no Eduardo Cunha. Ele arquivou todos, menos um. Esse um ele guardou até o momento e agora ele aceitou e deu abertura. Agora, esse processo é aquele do Hélio Bicudo, para quem acompanhou, ex-petista. Na verdade, o presidente da Câmara ele guardou essa carta na manga porque com esse movimento todo de pedido de impeachment, a gente também teve um avanço, um aprofundamento das investigações da Lava Jato, que terminou culminando com uma série de prisões de empreiteiros, políticos e banqueiros, e inclusive chegou no atual presidente da Câmara, que é objeto de investigação, acusado de ter contas na Suíça, de estar com o rabo preso em várias manobras de corrupção no país, e que ele estava já na boca do abismo, prestes a cair, e ele guardou essa carta na manga, que culminou, e não é coincidência, com os partidos do PT dizendo que iria votar a favor da abertura do processo de cassação do presidente da Câmara. Então, quando o PT se posicionou que iria apoiar a cassação do presidente da Câmara, ele, na mesma hora, abriu o processo de impeachment. Ele acatou, na verdade, o pedido de impeachment, e nesse momento a gente tem hoje no país instaurado um procedimento que, infelizmente, a mídia fica o tempo inteiro dizendo qual é o rito, lembrando todas as etapas, lembrando... Empolgada, como se fosse uma Copa do Mundo começando. Exatamente. E eu diria até que a gente assim, tem um perigo enorme de ter no país hoje uma especulação que vai fazer com que o país entre em uma instabilidade muito grande, e o pior, que é o pior de tudo, é pegar, vender a imagem de que esse negócio vai acabar com a corrupção, eles roubarem bem mais, mas por ter experiência no roubo, esconder. Eu não estou dizendo com isso que o PT não tem experiência no roubo. E por ter o apoio da mídia, para esconder as pontas que forem aparecendo. E o tempo inteiro.
Que foi o que aconteceu na época do Fernando Henrique. A mídia era muito... A Rede Globo, esses grandes grupos eram muito amigos dele. E se a gente for olhar direitinho, a gente foi objeto aqui também de discussão da gente, a maioria dos veículos de comunicação no país são ligados a políticos e a maioria desses políticos de direita e de perfil conservador. Ou seja, o Brasil pode sair de uma época que hoje está havendo transparência, está havendo perseguição não, trabalho da Polícia Federal no sentido de isentar. Pela primeira vez a gente está vendo corruptores sendo presos. Exatamente, grandes empreiteiras, presidentes. Corruptos já era raro serem presos antes, né? Corruptores nunca. Agora a gente está vendo isso acontecer. O fato da gente ver tudo isso exposto, o pessoal está querendo colocar o Brasil numa situação que é, digamos, de aparente zona de conforto, só que quando na verdade o que eles querem é começarem a roubar e camuflar os roubos. E voltar a beneficiar em demasia justamente esses mais ricos. Exatamente. Fazer com que o país pare de ter esse crescimento das classes D e E e classe C, que hoje o país vive uma classe. Até porque estamos na época de crise, então esse pessoal da elite, eles ficavam meio contrariados de ver as classes mais baixas crescendo, terem mais poder de compra e tudo, mas eles não brigavam tanto porque estávamos em uma época de vacas gordas, então eles tinham um ganho também. Agora que vai ter uma época de vacas magras, eles estão querendo garantir que o deles vai ser preservado. Rapaz, é chato dizer isso, mas eu sou trabalhador, graças a Deus de vez em quando eu vou a shopping center e vou passear, e a gente percebe claramente que antigamente os shopping centers na década de 80 e 90 eram muito vazios, às vezes finais de semana. Hoje em dia você vai no shopping e ele está lotado. Isso quer dizer que as pessoas estão com poder de compra. Talvez seja isso que esteja incutindo nessa classe B e A, que está aí fomentando a mídia porque eles perderam espaço. Eles estão vendo que outras pessoas estão podendo comprar carro, outras pessoas estão podendo viajar de avião, outras pessoas estão tendo casa, não estão tendo que pagar aluguel, ficar sendo exploradas pelo poder do capital. Com isso, eles estão tendo que dividir parte dos imensos privilégios que eles têm, como o acesso às ruas com o automóvel. A partir do momento que enche de automóveis as ruas, eles têm o espaço deles restrito, tem que dividir. Exatamente, é por isso, e aí é quando me causa assim, muita estranheza e muito medo alguns depoimentos que já foram colocados aí por grandes empresários dizendo que vão fugir do país porque não querem dividir o espaço aqui com a população, com os brasileiros, chamam os brasileiros de mal educados, e a gente só quer um espaço que é garantido para todos, a gente quer o direito de todo mundo ter acesso às coisas. Pois é. Agora, como eu já disse outras vezes aqui no episódio, não no episódio, né? Aqui no podcast, o governo petista e o da Dilma, eles têm muitos erros. E um dos grandes problemas desse lenga-lenga todo de impeachment é que acaba focando muito isso, essa ideia de querer tirá-la a qualquer preço, passando por cima da Constituição, e sufoca o debate que poderia estar ocorrendo sobre os erros deles. Por exemplo, o favorecimento do poder de compra sem melhorar a educação, a formação política, a formação intelectual, né, da população, foi um prejuízo também. É um dos prejuízos diversos que teve. Mas isso tudo não justifica um impeachment nesse momento. O que está acontecendo na prática é que a gente tem um órgão que é ligado diretamente ao Congresso, ao Senado, se não me engano, né? O Tribunal de Contas. Uhum. Ele não é um tribunal, como o nome leva a crer, ele não está ligado ao Judiciário. Ele é um órgão técnico de apoio do Senado, onde os integrantes são nomeados pelos próprios congressistas. Esse órgão rejeitou as contas, é um órgão que não existe, não está previsto na Constituição, ou seja, não é um indício assim que possa levar a algo tão sério quanto o impeachment é para o país. Eu fico preocupado porque foge do debate também a questão de que hoje no país eles ficam tratando como se a corrupção estivesse somente a nível federal. E aí no país hoje a gente tem cerca de 5 mil e poucos municípios, mais quase 30 estados, mais
o Distrito Federal, e a gente tem em todos esses estados, em todos esses municípios, uma corrupção generalizada que está acontecendo assim, de braços e de coisas tudo aberto, lá, tudo tranquilo, como se não tivesse acontecendo nada. Ou seja, o pessoal tenta focar tudo isso lá em Brasília para tirar o foco dos desvios que estão acontecendo nas redes municipais e redes estaduais, redes públicas. E isso me causa muita estranheza também, porque o Ministério Público Federal poderia estar induzindo os ministérios estaduais a fazerem essas investigações, e a gente não vê isso. Exato. Os corruptos, eles agem assim. São uma manada que estão caminhando e pastando o tempo todo. Aí, finalmente, eles se depararam com um rio, né? Um rio que está cheio de piranhas, que são os sistemas de transparência e controle que apareceram. Então, para tentar atravessar esse rio, eles estão querendo sacrificar um partido e um grupo, enquanto as piranhas atacam eles poderem chegar do outro lado. Atacam esse grupo, eles poderem chegar do outro lado. É o que eles estão tentando fazer. Estão querendo vincular na opinião pública tudo que é corrupção a um partido político, como se fosse exclusividade de alguém, para poder passarem, assim, saírem livres dessa, se safarem. Porque uma vez que seja condenado o partido, eles vão perder uma oposição a eles, que tem ganho deles nas últimas eleições, e a ideia esse marketing de corrupção vai ter um desfecho, vou dizer, não, o que era corrupto já acabou. E a tendência da mídia é querer camuflar isso para poder atenuar essa crise política e crise especulativa que vive o Brasil, para poder o Brasil retomar o crescimento. Eu diria assim que essa questão da crise de corrupção que o Brasil vive, que ela não é de hoje, como Cristo, o Poder Judiciário, porque o Maluf está solto até hoje. O Maluf já foi condenado em várias instâncias, é procurado pela Interpol, já foi comprovado que é um dos maiores corruptos do país e até hoje está solto. Vários outros governadores, senadores, deputados e presidentes já foram comprovadamente pessoas corruptas, como pessoas que não deveriam ter feito o que fizeram com atos de improbidade administrativa, mas, no entanto, o Poder Judiciário simplesmente afaga com a mão e os deixa roubar naturalmente para poder depois comer uma fatia do bolo. Não é à toa que o Poder Judiciário tem os melhores salários do país. Se a gente olhar direitinho, a própria Constituição Federal diz que o teto de um presidente não deve ultrapassar o do ministro do Supremo. Ou seja, o teto do país hoje, em termos de funcionalismo público, está vinculado à figura do judiciário. E se você olhar direitinho, todos os cargos que estão voltados à área judiciária são cargos que têm altos salários. E, infelizmente, a gente precisa reconhecer que tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo está à mercê de decisões judiciárias. Porque o próprio processo rito agora de impeachment já foi entrado, os deputados entraram com um recurso, eu acho que foi deputados do PCdoB, se não me engano, e do PT, no Supremo, para poder questionar a forma como esse rito de impeachment foi imposto, como ele está sendo implementado. Se for os que eu vi, os que eu li a respeito, do PCdoB foi rejeitado, porque disseram que, como era algo que afetava a presidenta, eles não tinham legitimidade para questionar. Quem deveria iniciar esse questionamento seria ela, e não o PCdoB. E no caso do PT foi questionando o processo de impeachment e caiu nas mãos do Gilmar Mendes. Que é um juiz declaradamente perseguidor do governo do PT. Isso é contraditório. Então, assim, eu diria hoje que o Brasil está refém do Poder Judiciário, porque hoje, infelizmente, mesmo com esse processo todo de impeachment, eu acho que quem vai dar a palavra final vai ser o Judiciário. E, por tabela, o PIG tem grande força, já que quando os juízes começam a querer aparecer da entrevista, começam a se importar muito com a opinião pública sobre eles acabam colocando um poder absurdo nas mãos da mídia. Exatamente. Esse eu acho que é o grande perigo, esse vínculo entre o judiciário e a mídia. Exatamente, que é o que a gente comentou nesse instante, que termina a mídia influenciando uma decisão do Poder Judiciário. Isso é muito perigoso. A coincidência no início do processo de impeachment não foi só
a declaração dos petistas de apoio à ideia de cassação do presidente da Câmara. Também foi justamente nesse dia que a nova meta fiscal do governo foi aprovada. Pouco tempo atrás, a gente falou até no último episódio, a gente teve o primeiro congressista preso em exercício, o senador Delcídio Amaral. Então, tudo isso acaba mexendo muito com os riscos, aumentando muito os riscos do Eduardo Cunha. Se o congressista já foi preso, ele está passando por esse problema de acusação, ele pode ser preso a qualquer momento. E, por outro lado, o governo tem uma vitória grande com essa aprovação. Bate essa vitória grande que tende a fortalecer o Planalto, e justo nessa fase, talvez até por conta disso, de se sentir fortalecido, né, os petistas resolveram agir contra a permanência do Eduardo Cunha lá. Junta tudo isso, acho que foi o que motivou essa retaliação dele. E na verdade, agora o que a gente percebe claramente é que a mídia está tentando retomar um clima que tinha lá até pouco tempo atrás, que é o clima do impeachment. Quando justamente a temática ela dá uma esfriada, dá uma mornada, inclusive tem muita gente aí, o Joaquim Barbosa e vários outros partidos informaram que hoje não tem mais clima para impeachment, mas por causa de uma chantagem do presidente da Câmara, começou isso e a mídia tenta reacender essa chama que pode sujar mais uma vez a história do país. E não é de hoje que a gente sabe que a Rede Globo já interferiu em vários momentos da história do país, e isso, quando a gente diz interferiu, é que interferiu negativamente, e infelizmente a gente hoje talvez esteja, infelizmente, sujeito a mais uma especulação que a mídia vai impor à sociedade brasileira. Pois é, se acontecer disso tudo se concluir com o impeachment, a gente pode decretar que ainda vamos levar décadas e décadas para deixarmos de ser uma república das bananas. Exatamente. Enquanto o PSDB comemora com vinho e pizza a medida do impeachment, outros grupos já estão se mobilizando contra. Exatamente. É o caso de partidos políticos, você tem a lista aí dos partidos? PDT, PSOL, Rede, PCdoB, o ex-ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, entidades como a CNBB, CUT, todos os governadores do Nordeste, eles repudiaram essa tentativa de impeachment da forma que foi. Eles assinaram um documento e diz da seguinte forma: eles classificaram como o começo do impeachment como uma absurda tentativa de jogar a nação em tumultos derivados de um indesejado retrocesso institucional. Ou seja, esse pessoal está querendo jogar a gente no retrocesso. E, na verdade, essa decisão de abrir o processo de impeachment decorreu de propósitos puramente pessoais do atual presidente da Câmara dos Deputados, em claro e evidente desvio de finalidade. Ou seja, ele está abusando do poder de ser o presidente, de estar sendo investigado, e por ele ter visto ontem o seu reinado ameaçado, porque o PT disse que iria votar a favor da abertura do processo de cassação do mandato dele, ele no mesmo dia, em retaliação, acatou o pedido de impeachment do Hélio Bicudo. E o que me espanta é perceber que isso de uma hora para outra volta-se para a mídia retoma tudo novamente, e aí começa-se novamente. Uma coisa também que eu gostaria de destacar é que, coincidentemente, no mesmo dia que ele foi abrir esse rito de impeachment, a gente já teve aqui um esvaziamento quase que geral na Câmara dos Deputados no momento da leitura do impeachment. Isso é o que me deixa muito indignado, porque é um momento histórico importante para a nação brasileira, e os políticos que vão decidir não estão nem aí para o que está sendo lido lá na Câmara dos Deputados. É ridícula a política que hoje a gente tem no país. Eu acho que nós precisamos urgentemente repensar os políticos que a gente coloca lá na Câmara dos Deputados. A gente precisa forçar esses políticos a fazerem uma reforma política que de fato represente a nação brasileira, seja ela com redução de impostos, seja ela com principalmente gastos necessários para a população. A gente vê hoje no Brasil a mercê da especulação. E eu coloquei ontem na mídia, não quero ser visionário, mas eu coloquei ontem a hashtag não vai ter golpe e outra hashtag e pronto. E eu disse isso porque, quando eu li sobre o rito do impeachment,
Eu não me lembro quais são todas as etapas, mas ele tem que passar na Câmara dos Deputados e parece que tem que passar ainda também no Senado. E lá no Senado parece que essa oposição especulativa não tem maioria. Então, dificilmente, ela vai passar também pelo Senado. Mas o problema é a opinião pública. A não ser que a mídia compre a briga e faça a população ficar aflorada a ponto de pressionar os políticos. Mas a mídia, não tem briga a comprar. Eles já compraram a briga desde a eleição do ano passado. Eles estão nessa campanha. Então hoje eu diria que a gente hoje está à mercê de uma série de fatores. Mas, o posicionamento de políticos especulativos, da mídia, que vai jogar pesado, e principalmente do Poder Judiciário, que é quem pode ser o fiel da balança aí, bater no martelo ou tentando inviabilizar, colocando alguns pontos e vírgulas ali nesse processo de impeachment, ou até mesmo um ponto final, no sentido de que o que eles estão fazendo é ilegal. O PSDB está querendo dar tempo para haver mobilizações populares. Exatamente. A tese do impeachment ganhar força. Quer dar tempo para a mídia fazer o papel dela, para tentar reverter algumas mudanças de opiniões dos deputados que estão lá na Câmara, naturalmente reforçados pela população inflamada pela mídia. Então é ridículo esse papel que o Congresso está fazendo. A gente está hoje vivendo uma crise que é econômica, é política, é social, porque a gente tem uma crise de valores aí também envolvida, embutida no seio da sociedade brasileira, e infelizmente a gente pode ter um duro golpe na democracia brasileira. Márcio, esse período que vai ter de congelamento, será que congelaria também o processo de cassação do Eduardo Cunha? Será que a intenção dele não seria justamente essa? Não deixa de ser. Não deixa de ser, porque se talvez por regimento lá da Câmara dos Deputados, o processo de impeachment tiver prioridade e congelar todas as demais pautas, automaticamente a dele fica congelada. Vai no meio, também. Congelado no meio. Está congelado. Aí ele fica suscetível de ser punido só pelo STF, né? A punição interna do próprio Congresso, ele fica tranquilo. Exatamente. Na prática, ele ganha até mais força, porque se ele conseguir derrubar a Dilma, ele naturalmente vai ter o processo de cassação dele meio que anulado pelos colegas. Os colegas vão terminar não cassando, vão terminar isentando ele, deixando ele impune. Agora, por outro lado, o risco que ele está correndo é grande, porque se a Dilma continuar no poder, ela vai ter força e naturalmente ele vai enfraquecer, e é bem capaz de que o próximo a sair seja ele. E é isso que a nação brasileira precisa, é que saia da Câmara dos Deputados, da presidência da Câmara dos Deputados, uma pessoa que tenha o caráter que esse rapaz tem. E só um esclarecimento, no último episódio eu falei que eu questionei o fato de Delcídio ter sido preso, e ao mesmo tempo eu falo que é errado o Eduardo Cunha estar lá. Mas o que eu quero deixar claro é que o problema maior que eu vejo é ele estar tão perto de assumir o cargo da presidência, e ele está num cargo que tem muito poder. Não é a questão de ser preso ou não. Eu não sou a favor que se prenda Eduardo Cunha de imediato. Ele tem que ter o direito de defesa, tem que correr todo o processo. Só que não acho correto ele continuar lá no poder com tanta podridão já às claras. Eu vou passar para você aqui que não é simplesmente uma brincadeira do WhatsApp. A que ponto chegamos? Digamos que a Dilma pegue o beco. O Temer está sendo investigado e pode nem assumir. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, assumiria se não tivesse sendo acusado por improbidade administrativa. Sendo. O presidente do Senado seria o próximo, mas também está sendo investigado pela Lava Jato. Quem assume é o presidente do Supremo, que lançará novas eleições. Nesse intervalo, seu vice seria o deputado federal mais votado. Você já pensou o Tiririca, presidente da República? Olha, eu acredito que provavelmente ele causaria bem menos estrago do que a turma do Aécio, do Alckmin e companhia. Certamente. Eu sei que isso é uma brincadeira de WhatsApp, mas quando eu coloco uma situação dessa, ele não deixa de ser verdade. Hoje a gente tem as principais figuras políticas do país
todas envolvidas em atos de corrupção. Infelizmente, é fato isso, está provado, está mais do que na cara das pessoas, e a gente está aí hoje vulnerável a uma mídia que fica especulando para botar um grupo que ela acha que vai roubar mais por baixo dos panos para poder, principalmente, recuperar o monopólio. Tem gente que diz, inclusive, que o problema todinho da Globo foi porque esse governo do PT ele terminou não dando tanta importância às verbas que mandavam para os meios de comunicação e outros veículos, especialmente a bancada evangélica, que conseguiu hoje a TV Record, e tem alguns outros programas por aí que estão começando a ameaçar o império da Rede Globo. Então há quem diga que por trás dessa especulação toda da mídia está o perigo que a Globo hoje sofre de perder o monopólio aqui no país. Pois é, o governo deveria ter vinculado esses patrocínios fartos que dão para os meios de comunicação à aprovação e à submissão a uma regulação da mídia. Infelizmente, eles perderam essa oportunidade. E que isso foi muito bem... eu não sei se foi esse ano ou foi o ano passado que tentou-se fazer o marco regulatório da mídia, se eu não me engano foi o ano passado, que tentou-se fazer durante a campanha eleitoral, porque já na campanha baixa, por sinal, a mídia já estava dando sinais do que estava querendo para o país. E ela fez um estrago muito grande. Se a mídia tivesse sido isenta, a campanha teria sido muito mais tranquila e a gente teria hoje um clima no país que seria muito mais tranquilo. É óbvio que as más gestões elas precisam sair do poder, não devem permanecer, mas o que a gente tem hoje é uma mídia que não é imparcial. Ela não investiga, ela não dá o ato de defesa, ela não o direito de defesa, de ouvir as partes envolvidas, e ela normalmente coloca manchetes tendenciosas e muitas das vezes incitando a população para tomar uma decisão que não é a correta. E existem jornalistas no Brasil, apesar disso. É só procurar outros meios, procurar jornalistas independentes, como esse grupo mesmo, Jornalistas Livres, que eles tendem a fazer um trabalho correto de fazer jornalismo investigativo. Eles não têm muita verba nem muito alcance, mas fazem o que podem. Agora, pode ser meio repetitivo, mais uma vez, vou dizer, mas a gente já vinha dizendo há muito tempo, se você quer combater corrupção, você não vai concentrar todos os seus esforços em tirar alguém e acabar nisso. Se você quer, sinceramente, acabar com corrupção, você vai investir em instrumentos de controle e acompanhamento. Simples. Exatamente. Assim. E em todas as esferas. Exatamente. E em todas, porque hoje o Brasil vive a corrupção generalizada nos mais de 5 mil municípios, nos quase 30 estados e inclusive também na federação. Agora, na federação, que é como o governo do PT está autorizando a Polícia Federal a investigar, isso está sendo feito. Agora, nos estados, onde você tem os Ministérios Públicos Estaduais e as Procuradorias e auditorias públicas que deveriam fazer esse trabalho, eles não fazem. Então, na verdade, a gente tem procuradores que são comprados, órgãos que são comprados o tempo inteiro com duodécimos que só fazem aumentar a cada ano e aprovar contas erradas, aprovar contas com absurdos de gastos e a população nada faz. Aliás, na verdade, a gente é refém porque muitos disso aí não chegam a passar no portal da transparência e a gente tem aí uma série de atos ilícitos que são acobertados e escondidos pelo Poder Judiciário. Voltando aqui para os ritos do impeachment, após o presidente acolher a denúncia, a presidente vai ter um prazo de 10 sessões para se manifestar, que é a defesa dela. Após as manifestações de defesa, a comissão terá um prazo de 5 sessões para votar o relatório final. Em seguida, depois de 48 horas, o parecer é incluído e vai para o plenário, que é quando será votado, e aí ele vai ter que precisar de 2/3, 342 deputados, aprovados para só então o processo ser aberto. Se o processo de impeachment for aberto, a presidente ela é afastada por 180 dias e ele vai para julgamento no Senado. Durante 180 dias a gente fica com o presidente Temer, vice-presidente Temer. Isso porque ele não está no processo de impeachment do Hélio Bicudo, feito pelo Hélio Bicudo. Se tivesse envolvendo Dilma e Temer,
Quem iria era o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, exatamente. Dá para imaginar o absurdo que é isso. Aí no Senado, caso ela passe, no Senado a sessão decidirá sobre o impeachment do presidente, e ela será presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e o impeachment só será aprovado se 2/3 dos 81 senadores votarem a favor. Se ela for absolvida, ela reassume imediatamente, aí provavelmente muito mais forte do que nunca, e em compensação, se ela for condenada, automaticamente ela é destituída do cargo e o vice empossado, definitivamente. Olha, pode ser até que o fato de finalmente isso ter acontecido ser bom para o país, por conta de ter uma chance de acabar logo esse lenga-lenga de impeachment que vem desde o ano passado. E eu torço por isso, talvez isso seja o pontapé para o Brasil voltar a crescer, porque a gente vai de uma vez por todas tentar estourar essa bomba, fazer com que o efeito dela não seja tão maligno para o país. Seja o mínimo possível. Exatamente. E a gente vai voltar a crescer porque o Brasil precisa crescer. Agora, paralelo a isso, o Brasil precisa melhorar os seus instrumentos regulatórios de combate à corrupção. Isso é muito sério. A gente já teve aí o mensalão, a gente já teve o petrolão, a gente já teve a Lava Jato, a gente já teve as privatizações na época do governo FHC, todas elas regadas à corrupção, a propinas aos montes, e o Brasil não pode mais sangrar. O Brasil precisa ficar saudável. Nós somos uma nação que precisamos crescer com saúde. Bom, é isso. A gente fica por aqui hoje. E se você achar que a gente se repete muito, se você quer sugerir tema, quer comentar qualquer coisa, vá lá no politicast.info, manda e-mail para contato@politicast.info. Falar mais alguma coisa? Não, acho que gostaria de agradecer e pedir, sugerir para que, aliás, solicitar que vocês se enviem pontos de pauta, questionamentos, se forem conhecidos daqui da região que queiram participar, se não, até mesmo à distância, podem estabelecer contato, que quem sabe a gente não possa fazer uma gravação com participações especiais. Pois é, de repente, né? É isso aí. Lembre-se que política faz parte da vida e até a próxima. Ocupar e resistir! Ocupar e resistir!